Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, eu sou Jean Delcente e seja muito bem-vindo ao Câmara Cidadã. A AFADEF é uma associação de apoio às famílias de deficientes físicos e é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, fundada em 7 de novembro de 2002, aqui na cidade de Balneário Camboriú. A missão da AFADEF é prestar apoio e suporte à pessoa com deficiência, objetivando integrá-la à sociedade e ao mercado de trabalho. Tem como bandeira a busca pela igualdade de oportunidades e garantia de direitos das pessoas com deficiência, atuando no combate à discriminação e à inclusão plena. Possuindo o título de utilidade pública municipal e estadual, é pelo ótimo trabalho desempenhado ao longo do tempo também que é certificada como entidade beneficente filantrópica de assistência social pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E hoje temos o prazer de receber no nosso estúdio da AFADEF, né, o representante da AFADEF, o senhor Evandro Prezi, o atual presidente da entidade. Evandro, muito boa tarde e é sempre uma honra receber e entrevistar as entidades aqui no Câmara Cidadã. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar presente aqui, pelo convite. E é sempre bom falar um pouquinho da nossa AFADEF, né, Associação de Apoio às Famílias e Deficientes Físicos, né, que há 23 anos aí presta esse excelente trabalho com as pessoas com deficiência física. Perfeito. Evandro, a gente acredita que iniciativas como o esporte, né, eles reforçam o merecimento individual e fortalecem o senso de pertencimento dos participantes, né? E eu vejo que a AFADEF ela apoia muito isso, né? O esporte, ele mais uma vez, ele se torna, assim como num geral, uma ferramenta de superação, igualdade e valorização social? Sim, sem sombra de dúvida, né? O esporte faz com que ele volte a conquistar seu espaço, né? O esporte é tudo na vida de um adolescente que inicia. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem 36, perto de 40 já, para-atletas, né, que participam nas modalidades de bocha paralímpica, atletismo, tênis de mesa, né? Então, uma ferramenta sensacional que veio revolucionar para eles buscar, né, os seus, enfim, convivência com novos amigos, né? Sem sombra de dúvida, o esporte é uma ótima ferramenta para eles. A AFADEF ela é uma associação, de fato, bem ativa, né? E principalmente nesse trabalho com relação ao paradesporto. E vocês disponibilizam algum suporte também mais abrangente, não só com o associado, mas com familiares também? Sim, sim, sim. Né? O nome já diz, né? Apoio às famílias e deficientes físicos, né? Então, além do que estávamos falando sobre o esporte, hoje, atualmente, a AFADEF atende 70 famílias, né? Crianças e adolescentes, mas dando suporte também aos familiares. Porque a gente sabe, principalmente logo ao nascer, quando se descobre, enfim, né, tem o diagnóstico da criança, vai ter alguma deficiência física, existe, queira ou não, aquele abalo familiar, né? Então, a AFADEF tem todo esse suporte com os nossos psicólogos, né? Então, o apoio é não só a pessoa que é atendida, mas toda a família, engloba toda a família. E dentro desse trabalho, vamos falar um pouco mais de gestão, né? Sim. A atual diretoria está desde quando na gestão da associação? Então, eu estou como presidente já há 10 anos. 10 anos. Né? Eu entrei na AFADEF em 2005 como praticamente desde o início, né? Como pai somente, né? Levando meu filho que tem uma deficiência física, né? E a partir daí entrei para a diretoria, fazia parte, né, do conselho, enfim, até chegar à presidência, né? Mas é um orgulho muito grande estar à frente dessa entidade. E se a gente olhar para trás e hoje, como a gente está, é um orgulho muito grande.
Então você esteve do outro lado do balcão no início da relação com a FADEF. Sim. No início eu apenas recebia atendimento, né? Minha família é do Rio Grande do Sul. Até então a gente era atendido no Rio Grande do Sul. Quando chegamos em Balneário Camboriú, fiquei sabendo que tinha uma entidade, né, que cuidava das pessoas com deficiência física. Até então era uma salinha emprestada, acredito 20 metros quadrados, apenas com fisioterapia, né? E então, assim, enfim, era o que naquele primeiro momento era o que eu precisava, né? Fisioterapia. E a partir daí começamos em busca de um terreno, né, para a construção da sede, né? Então, sem sombra de dúvida, acompanhei toda a história até atual. A gente tem aqui no nosso roteiro, quando a gente vai entrevistar algumas entidades, algumas perguntas que a gente faz, né? O que você acabou de responder, ela já responde a próxima, que seria o que motiva, né? O que lhe motiva a inspirar e inspira para continuar esse trabalho. E, na verdade, já respondeu que é o fato do seu filho ter sido um atendimento dele. Já, o que acontece hoje? A gente só tu busca ajudar essas instituições quando você sente na pele. Quando você tem um familiar, quando você tem um amigo que precisa. Aí você começa a dar valor a cada coisa. Por exemplo, coisas que você está passando numa calçada, algum desvio, coisas simples que a gente, né, andante tranquilamente, uma pessoa com deficiência não. Então você começa a ter uma outra visão numa loja, né, no atendimento, num restaurante, né? Então o que me motiva hoje a dar continuidade em busca dos seus direitos, inclusive eu sempre digo, ensinei a meu filho para nunca baixar a cabeça, sempre buscar seus direitos, porque hoje a gente sabe, a dificuldade é muito grande. Como eu disse, até muitas vezes num restaurante você chega para fazer uma refeição, não tem uma mesa onde a cadeira possa adentrar e ele fazer uma refeição, sabe? Uhum. Então, pequenos detalhes que acabam dificultando um pouco mais a vida de quem já vive com uma grande dificuldade. Sem dúvida. E você comentou no início que a FADEF, quando você conheceu, iniciou a relação, ela tinha uma sede emprestada de pequenininha. E hoje ela já tem uma sede própria? Temos uma sede. Então, aí a história, vou dar uma resumida, né? A FADEF ela estava numa sala de uma escola, chamava-se PEARTE, hoje a Escola Ângulo, bem em frente onde é a nossa sede hoje, né? E numa sala cedida, e até que foi vendida esse estabelecimento. E aí a FADEF precisou encerrar os atendimentos lá e sair. Aí veio uma doação de um terreno, né, que é bem em frente, né, onde a gente está hoje. E aí, a partir daí, é busca de recursos, né? Na época, a Receita Federal, com doações e, como eu digo sempre, tijolo por tijolo, saco de cimento, enfim, né? Então, hoje sim, a gente tem uma sede, hoje, graças a Deus, com 4 andares, né? Uma estrutura muito boa, reconhecida, inclusive, fora do Rio Grande de Santa Catarina, pessoas que se deslocam para cá, de outras instituições, que nos dizem que... Porque não é fácil, você imagina uma entidade sem fins lucrativos, né? Normalmente é como a gente iniciou, é uma sala cedida, emprestada, né? Às vezes um lugar precário, pequeno. E graças a Deus, hoje, eu sempre agradeço muito a comunidade de Balneário Camboriú, né? Porque viu essa necessidade de nos ajudar e nos ajudar até onde nós chegamos hoje. Porque deficiência, a gente sempre fala em nascimento, mas a qualquer momento podemos nos tornar deficientes, né? É acidente, moto, carro, enfim. Então, somente aí a gente dá valor o quão é importante ter uma entidade que entende do assunto, né? Inclusive, eu digo para as nossas fisioterapeutas, não só elas, mas toda a equipe minha, que é um diferencial deles atender uma pessoa com deficiência. São poucos profissionais que se formam hoje e se dedicam a trabalhar com pessoas com deficiência.
Então, é um orgulho grande dessa equipe que eu tenho hoje, que sabe trabalhar e trabalha com amor. E as dificuldades a gente sabe que sempre persiste, né? E pode aparecer, inclusive, no decorrer, no dia a dia da associação. Ainda tem muito disso? Ainda acontece? Sim, já. Então, assim, ó, a FADEF sobrevive, né, através dos convênios. A gente tem um convênio com o Fundo da Criança e Adolescente e da Assistente Social. Hoje, resumindo nos dois convênios, a gente tem R$ 49.336 mensais para manter a entidade, né? Se você vai fazer uma conta aí com 70 famílias que a gente atende, isso dá em média R$ 700 por família anual para a gente manter esse atendimento, sabe, Jean? Então, realmente é pouco, né? Então, não tem, a gente tem que estar sempre correndo atrás. Hoje, inclusive, a gente está com uma rifa, né? Sempre fazendo ações. Se tudo der certo em agosto, vamos fazer um bingo também para arrecadar recursos, né? Vamos fazer um pedágio agora, dia 30, se não me falha a memória, final do mês tem um pedágio também. Então, é assim, é sobreviver dessa forma, Jean. Porque se a gente contar somente com o valor do convênio, a gente fecha as portas. Não, porque o convênio é para nós mantermos os profissionais. Mas como a gente sabe, é como numa casa, não é? Você tem toda aquela estrutura, aquela manutenção necessária, né? Então, não basta. Então, a gente tem que estar sempre em busca de recursos, ajuda da comunidade. Quero até aproveitar a oportunidade aos nossos empresários de Balneário Camboriú, construção civil, que a gente sabe que é muito forte, né? Procurem a FADEF e ajudam, né? Às vezes é um funcionário seu que vai precisar de uma cadeira de rodas, de uma muleta, né? Então, a importância dessa entidade em Balneário Camboriú. Então, vamos lá, vamos colaborar. Eu sei que, assim, ó, eu sou voluntário já, tá? Sou presidente voluntário, tenho a minha profissão. Então, muitas vezes eu não tenho aquele tempo, 24 horas para estar pedindo ajuda, pedindo recurso, né? Então, as pessoas, os empresários que nos ouvem, procurem a associação, as nossas redes sociais ali, ver o nosso funcionamento. É uma entidade séria, tenho certeza que você vai olhar diferente a partir de que vier nos conhecer. E você falou com relação aos convênios, o apoio institucional do Estado ele é importante, né, nesse sentido. E você estava falando aqui, não é só o atendimento dos associados no dia a dia, né, com programas, enfim, com treinamentos, com fisioterapia, com tudo isso. Vocês têm também um estoque, né, de muletas, de cadeira de roda, que também presta assistência temporária, né? Também. A gente dispõe de cadeira de rodas, muletas, né? E a gente loca isso já, porque a gente, como eu estava dizendo, a gente precisa de recursos, né? É claro, se chegar uma família lá que realmente não tem condições, sem sombra de dúvida a gente vai emprestar, né? Mas a gente precisa de recursos, né? Então, além disso, também a gente tem parcerias com algumas empresas em Balneário Camboriú, que nos ajudam mensalmente também, né? Mas é importante, equipamentos temos sempre disponível. Estamos nesse momento sem nenhuma cadeira de rodas, inclusive, né? Então, quem tiver que puder nos doar para que a gente possa fazer esse repasse para quem precisa, né? No momento a gente não dispõe. Então, sempre é o nosso apelo, né? Tem que continuar funcionando, né? Tem. Senão desampara muita gente. E eu ia perguntar justamente isso agora. Quantos associados tem hoje na associação? Você falou 70 famílias. Isso. Mas é em torno disso. Porque são 70 atendimentos com crianças e adolescentes. Mas se você vai ver com os atendimentos com a família, praticamente dobra isso já. E aí nós temos os atendimentos também, que a gente presta serviço no encaminhamento do passe livre, né, que é um direito também. Então a gente auxilia, tem pessoas, principalmente idosos, né, chegam lá e precisam um auxílio, a gente auxilia para o encaminhamento do passe livre. Nós temos também uma advogada, né, um dia por semana na associação, dando esse suporte à família também,
para buscar seus direitos, às vezes é o BPC, quem precisa, compra de um veículo com isenção, né? Então, a gente pode falar que a gente atende diretamente 70 famílias diariamente, né? Semanalmente, enfim. Mas o ano passado chegou a 5 mil atendimentos gerais, entre atendimentos diversos e, sabe? Então, é completo, a gente não deixa de atender. Já. O mesmo departamento jurídico, qualquer pessoa com deficiência física, sempre digo, né? Chega lá e precisa de algum suporte, a gente está disposto sempre a auxiliar. Tá. E dentre os trabalhos feitos pela FADEF, além da fisioterapia, existe também terapias, outros tipos de terapias ocupacionais de estimulação, no caso de uma criança? Sim, nós temos a fono, né? Eu tenho fono, tenho apoio pedagógico também, que é super importante, porque a gente atende muito crianças com paralisia cerebral, e aí sempre tem um pouquinho de atraso, que a gente sabe que na escola não tem aquele desenvolvimento como deve ser, né? Então, a gente tem esse apoio também com apoio pedagógico, né? Como eu disse, as psicólogas, eu tenho fono, né? Então, tem todo... Estou sem terapeuta ocupacional, que é uma profissão muito difícil de encontrar em Balneário Camboriú, né? A gente sabe, não só a FADEF, mas como as demais entidades também estão sempre em busca. Inclusive, eu dou a dica aí a vocês jovens, né, que querem cursar, não sabem o que vão cursar, ó, terapia ocupacional, sabe? Tem emprego garantido. E tem realmente, de fato, inclusive entidades como a Amor para Down também tem mesma coisa, mesma dificuldade, né? Esses profissionais. E na parte do paradesporto, hoje os associados, as pessoas que fazem parte da FADEF, elas competem em quais categorias, sabe me dizer? Sim, hoje a gente tem o atletismo, né, que é o maior número de para-atletas, o tênis de mesa e a bocha paralímpica, né? E nós temos para-atletas assim, já a nível nacional, internacional. Tem mesmo a Lana Mas, que é do tênis de mesa. Essa viagem ao mundo aí, já teve na China, já teve em vários países da Europa, né? Isso graças à FADEF, sabe, já? Crianças que iniciaram o tratamento na FADEF, foram para o esporte e hoje estão viajando o mundo, né? A gente tem várias experiências que o esporte, olha aí, mais uma oportunidade que o esporte dá. A gente tem crianças assim que nunca imaginaram andar de avião, por exemplo. Hoje estão uma competição em São Paulo, estão uma competição no Nordeste, né? Então, tudo isso o esporte proporcionou, não só eles, mas como a família, né? Hoje, no Balneário Camboriú tem uma equipe forte, inclusive, no paradesporto, né? Todos eles fazem parte da FADEF ou só alguns? Não. Tem mais uma entidade na parte física, se não me falha a memória, é o ICED, né? Sim, isso. Uma outra entidade, né? Que, enfim, mas eles são focados em esporte, né? Só, isso. Isso, a FADEF não. Além do esporte, são os atendimentos... O forte, na verdade, é o atendimento clínico. É o suporte. E aí, sim, é o esporte, né? Encaminhamento do mercado de trabalho também, né? A gente presta todo esse acompanhamento. Quando eu tenho uma empresa que busca uma pessoa para trabalhar, e nós encaminhamos, nós temos todo o suporte psicológico também, né? Para ver como essa pessoa vai ser recebida lá. É feito todo um trabalho com a RH dessa empresa que está contratando deficiente físico. Então, é todo esse suporte e acompanhamento que a FADEF faz. E eu acho interessante que as empresas têm engajado bastante na causa e têm disponibilizado bastante vaga para o PCD, né? Tem, bastante. É uma pena que a maior parte hoje é construção civil, né? Já. Então, é um pouco mais difícil, dentro da construção civil, você colocar uma pessoa com deficiência para trabalhar. Mas o administrativo dá. Mas administrativo, sem sombra de dúvida, o comércio, né? E isso é fato. A lei diz que precisa ter, né? E além, aproveitando o gancho já, falando de leis, a gente também fez uma parceria com o Ministério Público já.
né? Falando anteriormente sobre calçadas, sobre entrada de estabelecimentos, né? Então, a FADEF, juntamente com o Ministério Público, fizemos uma fiscalização no centro de Balneário Camboriú, não só no centro, mas nos bairros também, e vendo essa necessidade de rampas, né? Acessibilidade. Porque a acessibilidade, a gente acredita, não, tem que ter, né, acessibilidade para todas as pessoas, não só entrar na loja, poder escolher sua roupa, né? Então, o Ministério Público está aí, tá? Nos pressionou, vocês estão junto comigo aí, aonde não tiver, me comunica que eu vou lá, se tiver que multar, vamos multar, né? Porque, como eu disse, a gente só vê a necessidade quando tem alguém na família. Não, Às vezes, por menor que seja aquele degrau, mas se é um cadeirante, já não sobe. Não, eu comentei esse tempo atrás que eu tive um caso recente que não se equipara, mas similariza, né? É um caso parecido, você sair com um carrinho de bebê. Sim. Quer ter uma noção básica Sem do que dúvida. passa um cadeirante, sai com um carrinho de bebê. Aí você imagina a pessoa que depende daqueles trechos, né, de calçado, tudo para se locomover. Se com um carrinho de bebê você empurrando já é uma dificuldade, imagina. Sim, carrinho de bebê tem o problema, muitas vezes a mãe carrega, coloca para outro lugar. E o cadeirante? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né, Ian? Exatamente. Mas... E hoje, quais são os planos para o futuro da FADEF? Existe planejamento de ampliar essa atuação? Sim, a gente não para, porque a demanda cada vez é maior. Inclusive, a gente tem fila de espera, né? Então, a demanda... Nós temos um espaço lá na FADEF, que hoje a gente está utilizando como um bazar, né? Inclusive, também aproveitando o gancho aqui, dizem que eu sou marqueteiro, mas tem que ser, tem que vender o nosso peixe, né? A FADEF também tem um bazar, né? Na própria instituição lá. Mas eu acredito, meu sonho ainda é dar uma reduzida e fazer mais salas de atendimento já, né? Porque a demanda vem aumentando, que nem eu disse, a gente tem fila de esperas, a gente sabe que para isso precisa de recurso, né? Então, volto a dizer, o nosso empresário aí que queira nos ajudar, nos procure, tome a iniciativa de nos procurar. Olha, a gente está aqui para ajudar. Poxa, a construção civil hoje é tão forte em Balneário Camboriú, né? O que é para disponibilizar muitas vezes um pedreiro ou 10 sacos de cimento? Olha, o que vocês precisam, né? Poxa, é tão pouco às vezes para fazer a diferença já, né? Então, tá aí o meu, né, o meu discurso aí aos nossos empresários de Balneário Camboriú. Nos procurem também, né? Nos visitam, que nem eu disse. Daqui a pouco é um familiar, daqui a pouco é um funcionário de vocês. A gente não tem que esperar acontecer, né? A gente tem que ter o espaço lá já reservado para quando vier, e se vier, já tem alguém que possa acolher. Você falou do bazar. O bazar é uma opção para quem gosta de comprar, adquirir produtos, gasta pouco e também, né, faz o bem, né, no caso da FADEF. E para quem deseja ajudar a associação doando roupas, artigos para esse bazar, como ela tem que ser feito? Ótimo. Então, podem nos procurar diretamente na FADEF. Eu vou deixar, inclusive, o nosso telefone, que é o 3366-0678, é o nosso telefone da associação. Mande um recadinho também no Instagram, né, @FADEF, certo? Que nós vamos buscar, inclusive, se você tiver alguma roupa que não, às vezes não serve para você, mas para o próximo serve, nos procure, a gente vai buscar. Se você não tiver como deixar lá na rua 1500, 1837, a nossa assistente social vai lá, busca, ok? Não só isso, roupas, mas às vezes é um colchão, enfim, o que você quer desocupar, procure a FADEF, será bem-vindo. Tá, e além de doações de roupas ou artigos para o bazar, hoje a população que pode ou quer ajudar, como ela pode fazer isso também? Sim, nós temos as nossas... pode fazer Pix para nós, né? De alguma forma, queira ajudar,
fazendo um Pix ao nosso CNPJ 05405 039 000102, né? Se quiser alguma ajuda financeira, se tiver alguma doação de algum móvel, você empresário que quer apoiar a nossa equipe também de atletismo, de bocha, né, de tênis de mesa, nos procure para colocar daqui a pouco a sua marca lá na nossa camiseta. Como eu disse, são para-atletas que viajam, levam o nome no Brasil, no exterior, né? Então é por aí, é apoiar, é nos ajudar. O apoio não precisa ser exatamente a entidade, mas os para-atletas Os precisam precisam. E você sabe já que tudo é muito caro, né? Que nem eu disse, como são atletas que conhecidos nacionalmente, internacional, que viajam muito, tudo muito caro. Às vezes uma competição para eles se deslocarem a São Paulo, por exemplo, é tudo muito caro. Temos o apoio da Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú, através do Fundo Esporte, que uma parte a gente consegue, mas é muito pouco para o que a gente precisa, que eles precisam, sabe? Então, muitas vezes eles têm que fazer uma viagem, se juntam aí para tentar vender alguma coisa, né? Então, quando receberem um atleta, um para-atleta da FADEF aí, ó, buscando um apoio, podem ter certeza que seu nome vai ser levado lá no pódio, porque são grandes atletas. Perfeito. Então, Evandro, nós temos um tempinho curto e eu quero agradecer pela tua participação aqui no Câmara Cidadã. É um grande prazer receber as entidades e trazer esse trabalho do terceiro setor que muitos desconhecem, né? E outros não sabem como funciona, às vezes quer ajudar até mesmo com a mão de obra, né? E é um prazer para nós levar isso aqui nas ondas da Rádio Câmara. E saiba que as nossas portas estão sempre abertas para a FADEF aqui na Rádio Câmara também. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Porque é sempre bom, como você disse, são poucas pessoas, às vezes, que ainda não conhecem a FADEF. Então, quem não conhece, gente, Rua 1500, 1837, as nossas redes sociais, a FADEF, certo? Nos procurem, nos ajudem, é uma entidade séria, tá bom? Agradeço a todos, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigadão você também. Obrigado pela audiência aqui no Câmara Cidadã e vamos até a próxima semana com mais uma edição aqui no Câmara Cidadã, trazendo as entidades de Balneário Camboriú para mostrar o seu trabalho no terceiro setor da nossa cidade. Um abraço, até a próxima. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.